Existem inúmeras condições no mundo que fazem as pessoas serem completamente diferentes umas das outras. Algumas condições não são tão assustadoras quanto outras, mas mesmo assim possuem o seu grau de singularidade. Um exemplo disso são dois casos que se tornaram famosos na internet. Um de um rapaz que possui a pele parecida com a pele de uma cobra e vem chocando o mundo todo, enquanto a outra é uma jovem que desmaia mais de 20 vezes por dia. Isso todos os dias sem faltar nenhum. Vamos entender melhor essas condições? Então vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Joganath. Vamos começar o nosso vídeo falando sobre o menino Joganath, que precisa conviver com essa doença desde o dia em que nasceu. O garoto, de apenas 10 anos de idade, vive na Índia com sua família e passa por muita dor. Não só física, mas também mental por conta da doença. Mas você deve estar se perguntando o que causa essa doença complexa, né? Ela é uma doença genética hereditária, ou seja, mesmo que ela não tenha se manifestado nos pais, os filhos acabarão recebendo o gene, após sofrer algumas mutações, claro, né? O gene de que estamos falando se chama TGM1 e ele é responsável pela criação da proteína transglutaminase 1, que cuida da formação da nossa pele. Porém, a mutação prejudica a produção de transglutaminase, causando assim diversas alterações na pele, com o processo de descamação. Essa condição dá um aspecto de pele de cobra, como também é conhecido. Isso porque simplesmente não consegue liberar as células mortas, o que acaba fazendo com que elas se acumulem e façam com que a pele acabe se enrijecendo com isso. Além disso, ela pode aumentar consideravelmente os riscos dos seus portadores pegarem alguma infecção e também causa desidratação grave na pele da pessoa que possui. As pessoas que têm ictiose lamelar acabam apresentando sintomas de uma outra condição, a alopécia. Essa condição faz com que a pessoa tenha perda dos pelos em algumas partes do corpo, fazendo com que elas tenham maior intolerância ao sol e ao calor. Outros sintomas que as pessoas que possuem ictiose lamelar podem apresentar são inversão de pálpebras, orelhas coladas, diminuição da produção do suor, baixa estatura, atraso mental, entre outras coisas. Infelizmente, essa doença ainda não tem cura, mas existem alguns tratamentos realizados para aliviar e melhorar a qualidade de vida de quem tem ela. O menino Joganath e sua família tentam viver da maneira mais normal possível, porém, a doença coloca limitações e barreiras no seu dia a dia, ainda mais para eles que não têm o dinheiro necessário para o tratamento do garoto. Em uma entrevista, o pai do garoto fala sobre essa situação de forma muito emocionante. Eu não tenho dinheiro suficiente para levá-lo para fazer o tratamento. O meu coração quebra ao vê-lo sofrer com essa doença amaldiçoada todos os dias. A pessoa que tem ictiose lamelar possui uma expectativa de vida normal, mas precisa fazer os tratamentos especializados e acompanhamento psicológico para cuidar das consequências causadas mentalmente pela doença, que atinge as vítimas através do preconceito e do bullying por parte da sociedade, né? Fazendo com que seja ainda mais difícil de se conviver com ela. Jayza Gary. Agora nós iremos falar de mais um exemplo de força e determinação que não deixou que a ictiose lamelar a abatesse. Jayza Gary nasceu nos Estados Unidos e precisa conviver com a doença desde bebê. A cada 2 semanas, sua condição faz com que ela troque, vamos dizer assim, a camada da sua pele em um processo nada agradável. Jayza sempre teve o auxílio da sua família e eles sempre foram sua força para que ela não se deixasse abalar por conta dos olhares estranhos direcionados a ela. Porém, ela transformou tudo isso em motivação. Ela quebrou paradigmas ao se tornar a primeira modelo da história com ictiose lamelar. É impressionante, né? Ela conseguiu assinar contratos com uma agência de modelos e participar de diversas campanhas publicitárias. Uma das suas maiores conquistas foi estar nas páginas de uma das maiores revistas de moda do mundo, a Vogue Itália. Para a revista, ela disse o seguinte sobre os seus objetivos: quero ser a melhor, quero estar na Vogue, quero ser vista por todo mundo que me deixou para baixo. Por muito tempo, Jayza tentou esconder sua condição e apagar quem ela verdadeiramente era. Porém, ela percebeu que seu valor não era como os outros a veem, e sim como ela se enxerga.
mas ela não conseguia isso tudo sem o apoio da sua família, né? Ela falou que foi sua família que mostrou a ela o potencial que ela tinha e que não havia nada de errado com ela, e por conta disso, ela poderia ser ela mesma para outras pessoas. Ela não teve nenhuma referência ou alguém que a representasse na mídia enquanto estava crescendo, mas com certeza agora a Geisa Gary se tornou referência para as mais de 200 mil pessoas que possuem essa doença ao redor do mundo. Winnie Dias. Winnie Dias, uma brasileira de 29 anos e formada em filosofia, nunca conseguiu um emprego na sua área. O motivo por trás disso pode ser o preconceito por conta da sua aparência. Winnie tem ictiose lamelar e desde pequena teve que enfrentar diversos olhares curiosos e complicados na sua direção. A ictiose lamelar fez a pele de Dias ficar com fissuras e muito ressecada. Por isso, ela passa por alguns constrangimentos, como quando, mesmo com o ônibus lotado, ninguém quer se sentar ao seu lado, que por ignorância não sabem que sua doença não é contagiosa. Outra dificuldade é a falta de perspectiva de futuro em sua profissão. Por causa da sua condição, ela não consegue ingressar no mercado de trabalho. Mas Winnie não deixou que nada disso a fizesse parar e encontrou no karatê uma forma de passar por tudo isso. Em uma entrevista ela disse: "A luta mostrou que eu não era diferente, podia ser e fazer o que eu quisesse." Nas aulas e com a turma, ela não se sentia diferente e encontrou um lugar onde ela podia ser quem ela verdadeiramente era. Através do karatê, Dias encontrou sua autoestima e hoje não se recusa mais a tirar fotos ou ficar em casa. Além disso, Dias também conta com o apoio psicológico de uma ONG chamada Derma Camp, que ajuda crianças e adolescentes com graves doenças de pele. Hoje, ela se encontrou no tatame e acumula diversas vitórias em competições e campeonatos, se tornando um exemplo de luta e conquista. Karina Drury é uma menina norte-americana que vive sua vida normalmente, assim como qualquer outro jovem da sua idade. Ela estuda em uma escola e se esforça para ter boas notas. Se prepara para a faculdade que virá no futuro. Tem amigas com quem se diverte muito e, além disso tudo, conta até com um namorado muito do charmoso, viu? Só que, assim como todas as pessoas, Karina conta com uma particularidade. E no caso dessa menina, ela é muito impactante. Quando ainda era apenas uma criança, ela descobriu que tinha problemas com desmaios. Não pensem vocês que ela apagava em momentos específicos, como quando, sei lá, alguém está com muita fome ou com muito medo. A situação simplesmente vinha do nada, sem haver qualquer motivo para ligar. Às vezes Karina estava brincando e pá, desmaiava. Em outros momentos estava sentada normal e também apagava. Essa peculiaridade gerou muita preocupação por parte dos pais de Karina. E para piorar tudo, os desmaios se tornaram mais frequentes com o passar do tempo. Nesse período, diversos médicos foram consultados e dezenas de exames foram realizados. Karina passou a tomar alguns remédios, mas nenhum parecia surtir o efeito desejado. Sem conseguir controlar a sua doença, a menina passou a registrar entre 17 e 20 desmaios por dia. Se a gente pensar que o dia tem 24 horas, arredondando para muito, dá quase um desmaio por hora. Pouco mais de meio, vai. Cada caso de desmaio seria particular, podendo durar entre 2 a 5 minutos. Em algumas oportunidades, ela nem se dava conta de que estava perdendo a consciência. Já em outros momentos, Karina conseguia se preparar para a queda, que, bom, tava para acontecer, né? O que é um ponto positivo, que assim ela conseguia evitar algumas lesões. Imagina, se você está andando e desmaia do nada, você claro que vai cair, né? Agora, se você consegue se preparar e se aprontar ali para queda, as coisas melhoram um pouco. A jovem também já contou que não se lembra de nada durante os desmaios. Ela apenas recorda de momentos antes e depois do desmaio, não tendo nenhum problema depois, como enjoo, dor de cabeça, meio que algo normal, como a gente respira normalmente. Ou seja, ela simplesmente tira sonecas involuntárias. O caso da Karina é muito parecido com o de outra garota chamada Billie Hodgson. Billie é uma britânica que não pode se divertir muito com os amigos. Isso porque quando ela dá risadas, seu corpo reage de uma forma, fazendo com que ela apague. Nesse caso em específico, o quadro diagnosticado pelos médicos é cataplexia. Esse é um sintoma de um problema maior,
maior, conhecido como narcolepsia. Nele, o paciente não consegue controlar direito o ciclo no sono, portanto, pode acabar realmente dormindo em qualquer lugar, caso o corpo decida que isso é necessário. Essa falta de controle atrapalha muito a vida de Billie. A jovem britânica disse em entrevista ao Daily Mail que é animada por natureza e ficar mais tempo com os amigos pode levar aos quadros de desmaio. E para piorar, o tratamento não é nada fácil, viu? Como a ciência ainda não entende muito bem os motivos da causa da narcolepsia, o que resta é combater os sintomas. E falando em ciência não entendendo as coisas, para Karina a situação é ainda mais complexa. A norte-americana não conseguiu nenhum diagnóstico relevante sobre qual problema afeta o seu corpo. Segundo algumas fontes, o mais comum em casos de desmaio excessivo é a presença de sincope vasovagal, quando o corpo tem problemas de pressão arterial e nos batimentos cardíacos também. Karina até conta com a observação de pressão e ela é bem desequilibrada. Há momentos que está mais alta, outros momentos está muito baixa. Parece até que a jovem partiu dessa para melhor, viu? De tanta variação que ocorre. Mas nem isso confirmou a presença da sincope como sendo das fontes ali do desmaio. Karina acaba não tendo motivos para sua situação, mas encontra em seu núcleo familiar um grande suporte. Como eu disse no início do vídeo, a jovem vive uma vida normal. Ela sai com as amigas sem medo de sofrer com qualquer coisa ou qualquer preconceito, sendo por vezes apoiada pelas companheiras. Seus estudos também seguem normais, com o suporte mínimo da escola e também técnicas que Karina usa para evitar os desmaios. Ela sabe que momentos de pressão, quando está mais aflita, seu corpo reage de uma forma que ela possa apagar. Imagine isso acontecendo dentro de uma prova, meus queridos. No seu canal do YouTube, Karina já respondeu perguntas sobre essa questão e diz que busca se manter tranquila. Afinal, ninguém quer perder uma prova porque desmaiou, né? Além disso, ela tenta se preparar muito bem antes dos testes. Isso porque ao estudar evita a tensão de ser surpreendida por alguma questão. Agora, outra coisa surpreendente é que Karina também tem um namorado. Mesmo com esse problema dos desmaios sendo muito frequentes, ela encontrou alguém para dividir o seu pesar. Alguém para praticar o famoso amor juvenil, né? O Felizardo está sempre ao seu lado nos momentos dos apagões e por vezes segura a cabeça dela para evitar que ela se machuque. Mas esses momentos também geram vários momentos engraçados que foram postados no seu canal do YouTube. Às vezes ela tá conversando com ele, vem o desmaio do nada e o namorado não esboça qualquer reação. Deve estar tão acostumado, né, que simplesmente deixa acontecer. O melhor de tudo é que todo esse enredo faz com que Karina ainda tenha confiança para seguir os seus sonhos. Ela almeja ser design e não deixa o sonho de lado, nem por um desmaio, viu? Ela produz conteúdo sobre o assunto e também sobre sua vida no YouTube, onde tem mais de 24 mil seguidores. Ela também tem um TikTok, onde conta com mais de 1 milhão de seguidores. E foi através dessas redes que ela acabou ficando famosa pelos seus quadros de desmaio, já que muitas vezes eles foram filmados com uma espécie de erro de gravação. E família, não são raros os casos dela estar fazendo um trend de dança e acabar apagando no meio do vídeo, viu? Esse sucesso até faz com que muitas pessoas duvidem do mal de que Karina sofre, mas ela já respondeu isso dizendo que não se importa muito com essas pessoas. Afinal de contas, ela sabe da sua condição e conta com muito apoio para suportar tudo isso. Da mesma forma que o problema veio como uma surpresa, ele pode acabar desaparecendo como uma surpresa. Doenças que afetam o sono das pessoas por vezes são agravados na fase da adolescência, quando ocorre o que podemos chamar de bomba hormonal. Por assim dizer, quando estamos tristes, é tristeza demais. Quando estamos felizes, é felicidade demais. E por assim vai, né? Talvez tenha sido por isso que Karina passou a desmaiar mais vezes quando fez os seus 15 anos. E é capaz de que com a idade esses quadros venham a diminuir ou até mesmo sumir. Quem sabe, né? Enquanto isso não acontece, Karina não se deixa bater. Ela sabe que o sucesso lhe aguarda mesmo com todas as dificuldades. E tendo alguém do lado, bom, essa luta fica ainda mais fácil, né? Esse vídeo acabou, mas você pode continuar me assistindo em outro vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero por lá.